Não basta simplesmente saber o que é o gerenciamento, é preciso saber trabalhar com essa ferramenta, quem são os clientes, a quem interessa, é preciso saber que tipo de serviço você vai oferecer e quanto você vai cobrar por isso. Então, a pergunta é: você quer realmente trabalhar com gerenciamento de resíduos de forma profissional? Então, meu caro, minha cara, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso do YouTube, onde a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos para profissionais, da técnica à estratégia de mercado. E aí eu falo uma coisa que é bem clara para vocês, o que eu vejo muito comum no mercado. Muita gente aprende a fazer a ferramenta, a desenvolver o que é o gerenciamento de resíduos, mas depois não sabe precificar para quem ofertar, aí fica meio que esperando que alguém vá acionar ela para ela fazer aquele serviço. Mas, infelizmente, isso não dá muito certo. É que nem uma pessoa que se forma, sei lá, em medicina, em advogado, em alguma outra coisa, mas ninguém sabe o que que essa pessoa faz exatamente, quais os serviços, ela não consegue empacotar o serviço dela dentro de uma forma, de uma proposta, para que ela possa apresentar a alguém. É exatamente isso, entendeu? O gerenciamento de resíduos, você tem que empacotar ele numa proposta e apresentar a alguém. E tem que saber quanto você vai cobrar por isso. Então, nesse curso aqui, a gente não vai ensinar a você executar o gerenciamento de resíduos. A gente vai te mostrar como utilizar essa ferramenta de forma profissional para que você possa, de fato, fazer dinheiro com ela, né, e utilizar ela como um artifício aí profissional, tudo bem? Fiz aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai juntos aqui entender algumas coisas antes de dar sequência. Primeiro, você já percebeu que o mercado de gerenciamento de resíduos é muitas vezes maior do que aquilo que te ensinaram, na faculdade, né. E também outra coisa que você já viu, é que a maioria dos técnicos sofrem para fechar um contrato, enquanto a minoria tem uma minoria que domina o setor, né. Qual é a diferença entre eles? E claro, será que existe um caminho estruturado para que você possa transformar o seu conhecimento em autoridade em dinheiro? Essas coisas a gente vai ver aqui no nosso curso. O que que você tem que entender? A faculdade ela não vai te ensinar tudo, ela vai te ensinar só uma parte da história. Que parte é essa? A parte mais técnica, a parte mais, digamos, mais burocrática. Você aprende a classificar os resíduos, né, mas você não aprende a precificar o seu serviço. Quanto é que você cobraria para precificar o seu serviço? Você entende a química, mas não a visão do mercado, ou seja, o uso aplicado daquele conhecimento. E como resultado, você tem aí, se vê aí como um profissional técnico preso em uma armadilha burocrática, certo? E isso, claro, não é o que você deseja, não foi por isso que você, fez ou não, ou pretende entrar nessa área de gerenciamento de resíduos. Antes de tudo, você tem que acabar com a ilusão do cumpridor de burocracia. Nenhuma empresa vai te contratar para que você fique gerindo papéis. Se você focar apenas na teoria e na execução técnica cega, né, você perde algumas oportunidades, desse mercado, tá. Então, acreditar que o serviço é simplesmente ficar emitindo relatório e laudos e mandando para o órgão ambiental, tipo, você não se mostra essencial dentro de uma empresa, certo? A falta dessa visão sistêmica impede que você identifique também novas oportunidades de negócio. E olha, o gerenciamento de resíduos é ele que consegue analisar todo o cenário e identificar: aqui tem negócio, ali, aqui tem. Mas uma pessoa que só fica, por exemplo, elaborando o PGRS, não vai ter essa visão, não vai conseguir se desenvolver nesse sentido. Então, um outro pecado aqui é você ignorar quem realmente paga a conta e por quê, qual o motivo que esse serviço existe. A verdade é que o gerenciamento de resíduos, ele é, que nem você está vendo nessa imagem aqui, ele é um bloco muito grande e a maior parte desse bloco ele está abaixo da visão, né. A visão, o campo de visão é esse aqui. Todo mundo vai ver a coleta e o transporte, mas por trás disso, abaixo disso, tem a gestão de risco,
tem segurança jurídica, tem ativos que são recuperáveis, os materiais recicláveis, tem dados de gravimetria para serem analisados, tem compliance, tem um monte de coisa. Gerenciamento de resíduos não é só limpar sujeira e administrar, burocracia, é muito mais do que isso, certo? Então, uma coisa que você tem que entender nesse contexto, por que que o cliente paga, né, por que que ele pagaria isso? Veja bem, vamos inverter essa pergunta, se não tivesse obrigatoriedade por lei, ele não pagaria nada, é fato, ele jogaria o lixo dele lá em qualquer lugar e aí depois deixa para lá. Só que existe um risco legal se ele fizer isso, né, existe a fiscalização, existe uma obrigatoriedade da lei, então ele paga por esse motivo, para se livrar disso. Esse risco legal coloca em risco também a operação dele, seja porque o acúmulo de resíduos pode travar essa operação, mas também porque se ele não fizer o cumprimento legal, ele perde a licença dele de operação. E aí pode travar tudo também, não somente pela questão do acúmulo de resíduos. E claro, uma das coisas também muito graves é o risco reputacional. Imagina um frigorífico bovino que está abatendo ali a carne, os animais e tudo, e aí ele joga todo o resíduo dele dentro do rio, alguém tira a foto e aí coloca isso, aí o pessoal já vai começar a parar, de comprar dele, porque ele está cometendo crime ambiental. Faz sentido? Então, se faz sentido, já faz o seguinte: se inscreve aqui no nosso canal, curte aqui o vídeo, já deixa o seu comentário. Você já viu alguma coisa nesse sentido, né? Eu quero saber de você até o final desse vídeo, se realmente você estava focando, somente no gerenciamento de resíduo como ferramenta, sem se perguntar como vai trabalhar com essa ferramenta, tá certo? Vamos continuar aqui que ainda tem uma coisa que é importante você saber. Existe uma diferença muito grande entre o executor, que é esse profissional, esse recém-formado ou essa pessoa que insiste em trabalhar somente com aquilo que lhe foi ensinado na faculdade e que não desenvolve uma visão sistêmica, uma visão proativa, uma visão de mercado, que não consegue entender que o gerenciamento de resíduos, ele, na verdade, ele integra vários fluxos. E sem compreender isso, você se torna dispensável. Daqui a pouco tem uma inteligência artificial fazendo seu serviço, elaborando PGRS muito mais rápido e melhor do que você. Se você não se especializar, não virar um estrategista, você corre sério risco. Faz sentido? Já viu alguém assim? Alguém que está disputando preço no mercado, fazendo PGRS por R$ 500 ou menos, desvalorizando completamente o trabalho, não somente dele, como também das outras pessoas? Escreve aí embaixo. A verdade, gente, é que existe um caminho estruturado de valor. Você pode até pensar no PGRS como porta de entrada, mas se você ficar só nesse nível, você está perdendo oportunidade e está colocando o seu trabalho em risco. Eu não vou dizer a sua profissão, porque a sua profissão é outra coisa. Gerenciamento de resíduos, ele é uma das coisas que um gestor ambiental deveria saber, né, um engenheiro ambiental, mas ele é um serviço, ele é uma coisa específica. É por isso que a gente chama profissional de gerenciamento de resíduos e não o gestor ambiental, que isso aí é outra coisa. Então, o PGRS é a porta de entrada para você que é um profissional de gerenciamento. E depois disso, você vai, a partir dessa experiência, você vai começar a fazer o próprio gerenciamento de resíduos, vai terceirizar isso. Assim como os contadores terceirizam os seus trabalhos, né, você também pode terceirizar a gestão, o gerenciamento desse resíduo. E aí, claro, constrói a sua autoridade, aí vai começar a oferecer serviços mais especializados, vai poder então cobrar muito mais por isso. Para que você consiga tudo isso, além de assistir aqui o nosso curso no YouTube, você tem que ter uma mudança de posicionamento, certo? Se você quer trabalhar com gerenciamento de resíduos, você vai ter que se posicionar da maneira correta. E para isso existe um mapa que a gente vai mostrar aqui, dentro desse curso gratuito no YouTube, e aí você vai ver como você estava atuando, como você deve atuar para atender que tipo de cliente, quais são os serviços, tudo de uma maneira muito mais racional. Mas de qualquer maneira, você já sabe que tem que desenvolver visão de mapa, visão sistêmica, tá? E aí você vai mapear
os modelos de ganho, né, de que forma dentro desse sistema, dentro desse mapa, desse cenário, você vai priorizar o seu ganho, e aí você vai poder começar a trabalhar, se organizar e escalar com sustentabilidade. Faz sentido para você, meu caro, minha cara? Agora me responda uma coisa que a gente meio que já desconfia, né, muito provavelmente né, onde você aprendeu ou não fazer gerenciamento de resíduos, eles não te mostraram essa parte de mercado. Se sim, se não, coloque aqui embaixo, a gente quer saber. De qualquer maneira, aqui na Virapuru a gente vai pegar esse conhecimento que você tem e te mostrar como ganhar dinheiro com isso, como fazer dinheiro com isso, né. É que nem, como eu falei antes, imagina uma pessoa desenvolver uma peça de artesanato, mas não sabe quem compra, quanto ele vai cobrar, não sabe fazer nada. A mesma coisa é você que desenvolve uma ferramenta como essa tão importante, você vai ver no decorrer do curso, mas não sabe usar ela para prestar serviço, para descobrir novos negócios, para ajudar, no campo político, no campo empresarial. Tudo isso é possível quando você se profissionaliza em gerenciamento de resíduos. E aí, então me fala, já pensou em fazer isso? Já começou a fazer algum sentido para você? Deixa um comentário, se inscreve aqui no nosso canal e a gente se vê então na próxima aula. Até lá, saudações sustentáveis.